Corinthians. Como o Corinthians vai jogar hoje? Temos a equipe do Corinthians. A equipa que dá bem. Vamos colocar o grupo do Corinthians para ter uma noção do que precisa fazer o Corinthians. O Corinthians tem 4 pontos. Se ele vencer, ele passa o América de Cali. E aí precisa ver o que vai acontecer entre Huracan e Racing. Quinta-feira lá no Uruguai o jogo. Huracan. Um empate fica bom, né? Quer dizer, fica bom numas, né? Porque depois ele vai encarar o Corinthians, né? Mas recebe o Corinthians, né? Então a situação, se o Corinthians não ganha, é muito complicado, né? Porque ainda ele vai fazer 2 jogos fora, no Uruguai e na Argentina. Ele precisa, de qualquer maneira, ultrapassar o América, porque aí ele pode ganhar no Uruguai, ele iria a 10 e podendo deixar o Cali com 5 no máximo, indo a 8, e o Huracan tendo que Cali se virar. Mas eu acho bem difícil o Corinthians não precisar nem do empate na Argentina no último jogo. Mas passa tudo o que acontecer em relação a grupo e a pontuação passa muito pela vitória hoje. É muito importante mesmo, assim. Então tá aí essa situação do grupo. O Leonardo Felipe já mete um 3-1 pro Corinthians. E o Lauderan Cerqueira, que não é corintiano, fala 1-2. Entendeu? O Vessa falou da torcida do Colo-Colo em Fortaleza. Muita gente, até o Vessone postou ontem, do América de Cali. Impressionante. Torcida grande. Muita gente em São Paulo para acompanhar o jogo. Se fala em até 4.000 colombianos, o que na teoria vai deixar muita gente para fora, porque o espaço normalmente que o Corinthians deixa é de 2.500, 2.800 para o visitante. Se vier tudo isso de colombiano, eu não sei o que vai acontecer, mas tem que aguardar. Mas as imagens, tem muito colombiano aqui em São Paulo. Impressionante, cara. Esse confronto decisivíssimo pro Corinthians contra o América de Cali. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians. Alguém chamou? Você chamou, Massa? Não. Não. Vamos colocar na tela o provável time do Corinthians que encara o América de Cali. É isso aí, Vessa? Hugo Souza, Mateuzinho ou Léo Maná? Por que essa dúvida? Porque o Mateuzinho vem na sequência de jogos muito grande. Então o Angileri descansou contra o Inter. A gente está colocando a possibilidade do Mateuzinho dar uma segurada nele também. Aí jogaria o Léo Maná, que não joga desde o jogo do Sport. Então é uma sequência grande aí que o Mateuzinho vem encarando. Talvez para dar uma respirada para ele. André Ramalho e Kaká. Acho que virou essa virou a dupla titular com a contusão do Gustavo Henrique, é isso? Virou. E o Félix está suspenso, né? Ele fez aquela bobagem lá contra o Racing. Mas acho que vamos combinar, né? Não, eu acho que ele também não jogaria. Só que é que acontece, com o Gustavo machucado, você só tem um para a zaga agora lá no banco, né? Você só tem o João Pedro Tchoca mesmo, só tem um. Então o Corinthians vai com 3 zagueiros e vai jogar 2 desses 3, a gente acha, enfim, que repete aí a dupla. E Angileri na esquerda. Que tá voltando, né? Descansou contra o Inter e aí volta. É meio natural o retorno dele. Ranieri, Charles ou Carrilho, é a mesma coisa? Descansando? Mesma coisa, com essa possibilidade de descansar. Se ele for para o jogo, eu não duvido, inclusive, que ele possa ser um pouquinho aquele cara que ele foi no segundo tempo contra o Inter, né? Voltando às origens dele do Peru. Um cara que jogue um pouco mais pelo lado direito, muito mais como atacante do que como volante. Foi muito bem contra o Inter, acabou com o Bernabé lá no jogo. E aí talvez possa ser essa válvula de escape pelo lado direito ali. Aí o Maicon, que está ganhando, reconquistando espaço, né, com o Dorival? Sobretudo com o Dorival. E aí me lembro que o Arnaldo falou do Dorival gostar de volantes que tratam bem a bola e tal. E o Maicon ele ainda demanda um pouco de parte física tal. Desde que teve 2 lesões de cruzado, nunca mais conseguiu ter aquela intensidade dele, mas a bola no pé ele ainda joga de um lado, joga de outro, faz o time girar. Então há uma possibilidade dele jogar hoje titular. E aí, Coronado ou Breno Bidon? O Coronado ganhou pontos com o golaço, o belo gol que ele fez ali no final, entrou, ganhou ponta. Eu até, se ele não faz o gol, se ele não entra e faz o gol, eu colocaria Breno Bidon ou Coronado, né? Dando a possibilidade maior para o Breno Bidon. Como ele meteu o gol, a gente colocou ali a possibilidade do Coronado até ser titular, depois de vários jogos entrando aos pouquinhos, naquela coisa de busca de volta de ritmo. E o Bidon como opção, mas eu não vou descartar o Bidon porque ele também descansou contra o Inter, né? Nem entrou, tá bem descansado naquele posicionamento de meia, pouquinho de meia que o Arnaldo falou, que ele tentando fazer o que fez com o Nestor no São Paulo, por ser magrinho tudo, mas tem muita habilidade, então provavelmente um dos dois jogue ali nessa coisa da armação do time. Aí temos na frente Memphis Depay e Yuri Alberto, que é o ataque titular, mas pode ser Thales Magno e Hector Hernandes? Pode, porque em Novo Horizonte ele saca os dois exatamente para poder
ter um pouco mais de intensidade, ter saúde, e colocou os 2 reservas. Então, a gente está abrindo essa possibilidade, mas com a possibilidade maior de Yuri e Memphis normal. O Yuri tem boa recuperação de um jogo para outro. O Memphis me pareceu um caso. O Corinthians joga no sábado. É ruim jogar na terça? É ruim. Mas na hora que você tem depois do final de semana, fica bom, né? Aí você tem uma recuperação tranquila para Mirassol, apesar da viagem até Mirassol. Então, a terça você te atrapalha ter jogado no sábado. Tá muito perto. Só que o fato de jogar depois no outro sábado te tranquiliza. E aí pode ser que eles joguem os 2 jogos também.